Senhoras e senhores, o Vinícius Júnior não é o ministro da Economia, mas hoje claramente brigou contra o desemprego. Desemprego de quem? Do Dorival Júnior, porque ele estaria muito na corda bamba se não fosse o gol do Vini. Vem pra cá, vamos comentar. O Brasil ganhou, mas jogou legal, a gente tá pronto pra Copa do Mundo? Vem pra cá que a gente vai falar sobre isso. Embolei, mas é isso aí. Bom, senhoras e senhores, o Brasil vai a campo hoje com esses 11 jogadores aqui e distribuído em campo, como é que fica? Fica mais ou menos assim. E cara, obviamente é muito notória a ausência do Neymar, mas mesmo sem ele, a gente ainda tem uma seleção muito boa. Eu acho que pelo cenário de merda que vive a seleção brasileira, a gente acaba tendo um respeito excessivo pela Colômbia, não que eles sejam qualquer coisa, mas sinceramente, se você parar pra olhar o elenco da Colômbia, não compara com isso aqui, por mais que quando a bola começa a rolar, parece que é muito igual, tá ligado? Mas olha só, o Brasil vem sem o Wesley de titular, era uma questão ali, Marquinhos e Gabriel Magalhães, novidade nenhuma, o mundo acaba, o planeta explode, e mesmo assim o Marquinhos ainda é titular. Enfim, no mais Gerson e Bruno Guimarães, a gente tem como quarteto ofensivo Vini Júnior, Rafinha, Rodrigo e João Pedro presente, não Neymar, não Endrick podia, Neymar não, por quê? Porque foi cortado. E aqui, cara, eu acho que a gente já tem que começar esse vídeo aqui falando de um assunto bem delicado, porém real, que é sobre o Dorival. Eu acho que assim, o Neymar meio que serviria de escudo pro Dorival. O que eu quero falar com escudo? Eu acho que o Dorival, ele tem muito a perder com a ausência, com o corte do Neymar na seleção. Porque, querendo ou não, a gente espera muito do Neymar. O Neymar, ele é o Neymar. E se a seleção não vai muito bem, muitas pessoas pesariam, por que o Neymar não carregou? Por que o Neymar não resolveu? Eu acho que a parada de cobrar o Dorival ficaria muito em segundo plano se a gente tivesse o Ney, e aí na falta do Neymar, na ausência dele, toda a cobrança cairia nos pés de quem? Um pouquinho de Vinícius Júnior, não tem como, mas principalmente de Dorival, que cada jogo que passa fica mais evidente, pelo menos parece ficar mais evidente, que não tem muito futuro na seleção não. Então assim, eu acho que o Dorival perdeu muito com o corte do Neymar, inclusive pra quem não viu, ele falou em entrevista que ele tava moldando toda a seleção pra contar com o Ney, que em parte é legal, até porque tem que contar mesmo, porque é o Neymar, tá ligado? Mas em outra parte, de outro ponto de vista, você também pode olhar pelo ponto de que, cara, você tá fazendo todo um trabalho em cima de um jogador que não joga na seleção há mais de um ano, meio complicado, tá ligado? Eu acho que realmente o Dorival tá jogando pra galera, tipo, vocês querem o Neymar? Eu vou colocar o Neymar, eu vou fazer tudo pra ver o que o Neymar pode arrumar, e cara, se der certo, show de bola, parabéns pra ele, parabéns pra nós. Se não der certo, o Neymar não fez nada. Deu pra entender? Enfim, eu acho que o Dorival se complicou bastante, na ausência do Ney, ele ficaria muito à prova, e assim começou o jogo, e começou como? Muito bem, antes de eu falar sobre a bola rolando, eu tenho que te falar do nosso patrocinador Flash Score, que cara, no oferecimento do Flash Score, o Dorival, um pouco do que é a seleção brasileira dele, é o seguinte, ano passado a gente teve 14 jogos, se eu não me engano, da seleção brasileira, e só perdeu um. E se você olhar assim, sabe, esse número frio, você fala, pô, a gente jogou muitos jogos e só perdeu um, não foi um ano tão ruim, mas na verdade, muitas das vezes, que é o caso aqui, eu acho que o número engana, tá ligado? Você pode olhar a estatística, mas é bom saber interpretar elas, porque senão você pensa que, a gente só perdeu um jogo, tá suave, mas se você para pra ver os outros jogos, muitos jogos a gente empatou, outros a gente ganhou, de gente que era pra ter facilidade, não tivemos, e só fomos ganhar lá no finalzinho com o gol fantasma do Luiz Henrique. Então assim, o Brasil ano passado, cara, ele rendeu muito pouco, e pra você saber como é que tá agora, você pode baixar o Flash Score, você viu que volta aqui que eu dei, você pode baixar o Flash Score de graça, tem todas as estatísticas, link aqui na descrição, completamente gratuito, estão apoiando aqui o canal, e pra você baixar lá, tu fica sabendo de tudo do fute e não tem que pagar nada. Link na descrição, certo? Enfim, senhoras e senhores, com muita pressão, com a corda já no pescoço, o time do Dorival entrou em campo, e como é que começou? Começou muito bem, o Vini Júnior, que é muito cobrado, sofre um pênalti, e sim, quem sofre o pênalti é o Vini, e na maioria das vezes, quando alguém sofre um pênalti, existe muito mérito em quem sofreu, porque querendo ou não, você arrumou uma coisa muito boa para o seu time, para a sua seleção. Mas nesse caso aqui, eu acho que o crédito maior é para quem dá o passe. Eu tô falando do Rafinha, olha o passe complexo que o Rafinha tá, ele tá aqui atrás, ele acha o Vinícius Júnior com muita facilidade, que acaba sofrendo o pênalti, e aí o Rafinha vem pra cobrança, e ele faz o gol, a gente vai ver aqui, mas cara, tem que ser elogiado, principalmente ali no começo, ele dá um passe no lateral, se eu não me engano, acho que no Wanderson, depois ele dá esse passe no Vini, o Rafinha sendo camisa 10, apesar de no número
dele terá 11, o Rodrigo, que inclusive ficou muito apagado hoje, o Rodrigo que era 10, mas o Rafinha que estava fazendo essa função, ele dá o passe no Vini, o Vini sofre o pênalti, e aí na cobrança do pênalti, o jogador do Barcelona, ele vem pra bola, olha o goleiro e bate e faz mais um gol. Cara, principalmente no começo do primeiro tempo, num momento onde parecia que o Brasil ia muito bem, porque fazia uma pressão alta funcional, dava resultado, a gente roubava a bola, a gente pressionava. Parece que nesse começo, parece não, era o caso, na verdade, no começo o Rafinha era o cara que fazia a diferença. O Vini sofre o pênalti, claro que ele tem os seus méritos por ter sofrido, tá ligado? Mas o Rafinha era o cara que fazia e acontecia. O Rafinha é um cara que a gente tá vendo uma temporada dele maravilhosa, que se fala até em bola de ouro, e eu acho que é um discurso completamente justo, tá ligado? O Rafinha prestava um serviço aqui pro Dorival, porque o Dorival comemora com muita, sabe, energia esse gol, e ele sabe, o Dorival, ele tá sabendo que, assim, a coisa não tá muito legal pra ele. Mas enfim, vai lá, faz mais um gol. Se eu não me engano, ele é o artilheiro desse ciclo, tá ligado? É um cara que ano passado era pra bola de ouro ter ido pro Vini, ele fez tudo pra merecer. Se tem alguma coisa pra criticar, o ano passado do Vinícius Júnior foi na seleção, o Rafinha nem isso se tem, porque ele joga bem também na seleção. Claro que não é aquilo tudo, até porque o coletivo não permite. A seleção hoje faz um gol no comecinho, começa muito bem, mas não é o Barcelona, é muito pior, e eu acho que isso é muito culpa do cabelo branco que fica do lado de fora do campo, que hoje vence, mas eu não sei se eu manteria ele. Mas enfim, isso é conversa para daqui a pouco. A gente mantém o Dorival? Segura aí que eu já te falo. Mas da parte do Rafinha até na seleção, ele faz a parte dele. Cara, eu acho que assim, se o Rafinha de fato ganhar Champions, de fato virar a bola de ouro, dá pra falar que o Rafinha é um bola de ouro muito inesperado, né? Porque ano passado foi injusto, mas era pra ter sido do Vini. E o Vini, cara, é um cara que você espera justamente esse tipo de coisa dele, campanha de bola de ouro. Porque o Vini, desde que surge no futebol, primeiro que ele surge no Flamengo, que é muito grande, o Rafinha surge no Avaí, e o Vini sai do Flamengo e vai direto pro Real Madrid. Então já se tinha muita expectativa, tá ligado? O Rafinha não, ele é um cara que ninguém dava muito por ele. Ele sai do Avaí, aí vai pro Vitória de Guimarães, de lá vai pro Sporting, um time um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas o Sporting, ele vai pro Rennes da França, outro time pequeno, do Rennes ele vai pro Leeds United, é sempre um cara que tava ali pelas beiradas, ninguém dava muito por ele. Hoje em dia, ele é o cara que até bate o pênalti da seleção, ele tem essa moral toda, ele é o cara do Barcelona, e eu torço muito para que a Champions venha, e que venha realmente uma bola de ouro. Assim como pode vir também pro Vini, que ainda está na Champions, mas o Rafinha, eu acho que de momento é o cara mais forte, e aqui ajuda a seleção, faz gol dele, ele é muito importante no pênalti. Enfim, falei muito, vamos dar sequência porque começou muito bem, mas não vai continuar assim. O que a gente tem na sequência é o Bruno Guimarães tomando cartão amarelo, e com esse cartão ele está fora do jogo que vem, que é o jogo contra simplesmente a Argentina, que não tem Messi, mas ainda é a Argentina. O que a gente tem aqui é o seguinte, quem que o Dorival vai convocar? Temos aí convocações meio duvidosas e tal, alguns nomes que muita gente pediu acabam não aparecendo, agora vai abrir uma brecha. Eu convocaria pro lugar do Bruno Guimarães o Andrei, que hoje joga na França, que é ex-Vasco, que pertence ao Chelsea. Pra quem não sabe, é um moleque muito novo, mas está jogando muito bem lá na França. Agora, pode ser que apareça um Alisson do São Paulo, ou talvez outro jogador que atue aqui no Brasil, porque o jogo é na Argentina, o Andrei tá lá na França, sabe, o bagulho de viagem e tal é meio complicado. Eu não considero isso, se a CBF tem que fazer esse papel, fazer esse cálculo, parabéns pra ele, problemas é dele, mas assim, falando no mundo ideal, onde eu posso chamar qualquer um, eu posso chamar quem eu quiser, eu traria o Andrei, que é muito jovem, e é um cara que, assim, tem grandes chances de se dar bem na seleção, joga muito tempo nela, tá ligado? Eu acho que seria legal já ganhar rodagem. Não paramos por aqui, porque depois temos a lesão do Gerson, que sai, inclusive, até chorando, e eu não sei qual é a gravidade. E aqui, pro torcedor flamenguista, é um problema enorme. A gente já teve no passado o Pedro machucando, e foi uma lesão muito séria, tanto é que tá machucado até agora. O Gerson, que talvez seja hoje um dos melhores, se não o melhor jogador do Flamengo na fase atual, ele machuca também, sai chorando, a gente não sabe se a gravidade é realmente muito feia ou se é uma lesãozinha daquelas que, sei lá, 1-2 jogos tá aí de volta. Resta a gente aguardar pra saber. É outro cara que, se a lesão for realmente grave, é mais uma baixa na seleção, e aí fica novamente quem é que o Dorival vai trazer. Ficaremos de olho, isso aqui não temos certeza ainda. O Bruno Guimarães, esse com certeza vai meter o pé, porque ele não pode jogar o próximo jogo. Depois, pessoal, o que a gente vai ter é o gol da Colômbia. Tava tudo muito bom.
tá tudo muito bacana, olha só, o Brasil fez gol, o Rafinha, não sei o que lá, o Vini participando, mas assim, é um começo muito legal para um resto de segundo tempo muito fraco do lado da seleção brasileira. A Colômbia cresce e aí tem esse gol numa saída errada do Joelinton, o Brasil perde a bola, o Luiz Dias vai lá e faz um gol em cima da gente, mais um. E por que mais um? Porque primeiro ele tem 5 gols e com isso ele é o artilheiro colombiano, e segundo que em 7 jogos contra a seleção brasileira ele chega agora a 4 gols. O maluco crava e crava e crava várias vezes em cima da gente. Cara, o Luiz Dias, ele é aquele cara que, se você olhar, ele é o cara mais badalado do elenco colombiano, porque o Rames é um cara ex-Real Madrid, mas é isso, ficou no passado. O Luiz Dias, ele é um jogador do Liverpool, e como eu tava falando, se você pegar o time da Colômbia, mano, você não vai ver grandes times ali não, tá ligado? Os jogadores que ali estão, eles não jogam no Real Madrid, no Liverpool, tirando esse aqui, não é igual a seleção brasileira, que temos jogadores dos principais times, sabe, das principais ligas. O Luiz Dias, ele é esse cara que talvez se fosse brasileiro, a gente nem daria tanta moral assim, porque tá ali, é o jogador do Liverpool, tá longe de ser o melhor jogador do Liverpool, mas fato é que apesar de não ter tanto hype assim, apesar de ser o mais hypado do time colombiano, fato é que apesar de não ter essa badalação toda, não é um Rafinha, não é um Vini, mas mete gol e chama a responsabilidade. Eu lembro que ano passado, retrasado, se eu não me engano, ele fez aquela partida de 2 gols, logo depois uma época muito louca, onde tinham sequestrado o pai dele, uma loucura, e aí nesse jogo que ele faz 2 gols, o pai dele tá no estádio, já tinha sido recuperado, e chora de emoção, uma parada muito louca. Assim, eu não sei o que acontece, mas ele resolve, e a gente meio que tem vários caras com mais nome, que jogam em times melhores, mas que não fazem o que esse maluco faz. Mais um gol dele, e assim, um Brasil que peca na saída de bola, o Joelinton que perde a bola, e talvez o Gerson não perderia, tá ligado? Porque o Gerson, ele é muito bom nessa parada de proteger e tal, mas o Gerson já tinha saído, o Joelinton perde. Tem gente falando que a defesa era possível por parte do Alisson, eu sinceramente não sei se foi uma falha, eu não colocaria como uma falha. A gente segue. Fato é que meteu o gol, empata, e aí o que a gente vai ter é já o final do primeiro tempo. O Brasil estava jogando bem? O Brasil era o melhor no final do primeiro tempo? Definitivamente não. A gente teve um começo muito bom que fazia até pensar que, opa, acho que o Dorival ainda tem alguma coisa a mostrar pra gente aqui. Mas durou muito pouquinho, o Brasil parou de jogar bola. A gente termina o primeiro tempo com os seguintes números. Vou olhar aqui pro lado que eu até anotei. O Brasil tinha menos finalizações do que a Colômbia, 2 a menos, 6-4 pra Colômbia. E a posse de bola era exatamente 50-50. Então, assim, uma posse de bola muito equilibrada, mas dava mais o time colombiano, e a gente está jogando em casa. Imagina se fosse lá com a torcida dos malucos, e eles tinham mais oportunidades de gol, eles tiveram mais chutes no gol, mais finalizações do que a gente. O Dorival tem muita coisa para explicar. Eu acho que assim, o Brasil, como eu falei, a Colômbia parece boa, mas não é tão boa assim. O Brasil é o contrário. O Brasil, você vê ele jogar e parece um time do Brasileirão que não tem muito investimento, mas definitivamente não é. O Brasil tem vários jogadores que figuram entre os melhores da sua respectiva posição no mundo todo, e mesmo assim não joga bola. O Brasil tem um futebol muito pobre. O Brasil do Dorival, ele tem grandes peças dos maiores times, mas essas peças não valem nada. Essas peças, eu não sei se acontece igual no caso do Vini, que hoje até faz um gol, mas a partida dele como um todo não é tão grande assim. Eu não sei se é uma parada pessoal dele ou se também não sofre com o coletivo. O Rodrigo, por exemplo, que no Real Madrid tem jogado muito bem, principalmente esse ano, hoje faz uma partida completamente apagada, e olha que ele joga exatamente na mesma posição. Se ele tivesse que meio que, sabe, trocar de posição, pô, não é o que eu tô acostumado a fazer no meu clube, não, é a mesma coisa, e ele não rende nada. Eu acho que o Dorival tem muita coisa para explicar. Começa o segundo tempo, e aí como é que começa? Com o Vini tendo mais chances aqui. Isso aqui é depois de um rebote, de um chute do Rafinha, o goleiro pega bem, e aí o Vini tem essa oportunidade. Na sequência dessa oportunidade aqui, surge esse momento. Que aqui, cara, é um momento que a gente cobra o Vini, porque no Real Madrid não precisava nem olhar, só que era gol. O Vinícius Júnior fazia esse gol de trás para frente, de frente para trás. Mas na seleção brasileira, ele perdeu a bola, o marcador foi muito bem, ele acabou, sabe, desarmando o Vini Júnior. E a gente tem falado do Vini, porque depois tem esse momento que ele poderia chutar, ele prefere o passe. Cara, o Vini acaba salvando a gente no final. E eu acho que mais feliz do que a gente, o torcedor, é sinceramente o Dorival. Eu acho que esse gol do Vini foi de um alívio enorme pro Dorival, tá ligado? Mas
A partida dele, eu sinceramente não diria que foi ruim. Desconsidero o gol. Antes da gente chegar no gol, já não era uma partida ruim. Era uma partida bem ok, tá ligado? Ele tentava, uma hora conseguia uma coisinha, outra hora não. Era uma partida ok. O problema é que o Vini não é só um jogador ok. O Vini é um cara que figura entre os melhores do mundo. Então, assim, se o que ele jogou hoje fosse, por exemplo, o Paquetá jogando, tudo bem. Ninguém espera que o Paquetá vai ser o maior craque da história, tá ligado? O Vini, a gente espera, sabe, aquele protagonismo, aquele cara da Champions do Real Madrid, e ele vinha numa partida, como eu falei, não é ruim, se você pega a nota individual dele, foi até boa, principalmente depois do gol, mas se espera mais. Muitas coisas que no Real Madrid provavelmente dariam certo, seguem não dando tanto na seleção. Mas tá bom que pelo menos ele fez o gol no final, então menos mal, tá ligado? Mas antes do gol, a gente não pode, só porque fez o gol, mudar todo o comentário. Eu acho que até antes do gol, ainda tem muitos momentos que, pô, sei lá, esse mesmo jogo, talvez no Real Madrid, ele tinha saído com 2, 3 gols. Eu tenho essa impressão. Mas a coisa vai melhorar um pouquinho mais pra gente, mas não antes de a gente ter um choque muito feio, onde o Alisson sai e parece que usaram o protocolo da concussão, que assim, quando tem choque de cabeça, cabeça com cabeça, você pode fazer uma substituição a mais, só que aí você perde uma coisinha. Se eu não me engano, a regra fala que o Alisson não pode jogar o próximo jogo. Então a gente vai pra enfrentar a Argentina com o Bento. Tenho até que ver quem é que vai ser convocado agora, não sei se agora o Hugo Souza finalmente vai, o Hugo Souza do Corinthians, vamos ser sinceros, não vai fazer muita diferença, porque vai ser o terceiro goleiro, mas a gente perde o Alisson, mais uma baixa. Eu sei que tem muita gente, e com razão, que acaba não confiando tanto no Alisson na seleção, porque ele nunca foi na seleção o cara que ele é no Liverpool, mas é mais uma baixa aqui, um lance muito feio, tá ligado? E assim, pior do que o cara que tomou a pancada, é só a gente que não tomou e tava tendo que ver esse jogo, porque tava horroroso. Tem horas que essa pancada aqui não seria uma ideia tão ruim, não. Mas pelo menos, o que acontece depois é o gol do Vini, que salva, que alivia, que relaxa o Dorival e o staff dele, provavelmente de uma forma impressionante. Vamos ver aqui o gol do Vinícius Júnior puxando o protagonismo, pegando a bola. Gente, não tá dando certo, eu pego, eu tento resolver, e nesse caso aqui, finalmente deu certo, ele chuta, a bola desvia e é gol da seleção brasileira, comemora. Cara, isso aqui é importante pra gente, porque sem esse gol, ficando 1-1, a gente se mantinha em sexto lugar? Em sexto lugar na classificação. Gente, num mundo onde a Copa do Mundo não tivesse aumentado a quantidade de times, de seleções, a gente estaria fora da classificação da Copa, a não ser se for, tirando esse gol, tá ligado? A gente realmente faz uma campanha muito fraquinha. Muito fraquinha. E aí, o que o Dorival vai justificar? O Dorival vai advogar pela tese de que o futebol sul-americano é que melhorou. Não é a gente que tá ruim, é que o futebol sul-americano melhorou. Só que aí eu vi até o André Henning falando sobre isso hoje, o André da TNT, careca, narrador, ele falando que, cara, beleza, o futebol sul-americano melhorou. Tá, a gente tem a Argentina campeã da Copa, show de bola, Messi, aquela coisa toda. Mas tirando isso, o que a gente tem de futebol sul-americano indo bem em Copa? Praticamente nada. Então, será que melhorou mesmo? Será que não é de fato mais simples? Não, a gente que piorou? Eu acho que é uma opção mais plausível. Enfim, a gente faz um gol aqui. Com essa vitória, se eu não me engano, vamos para a segunda posição do ranking. Muito importante. Esse resultado era necessário, tá ligado? Mas eu acho que o resultado aqui, ele não é tudo. Eu queria ver um pouquinho mais de desempenho da seleção. Não se engane, é muito bom. Que bom que o Vini fez esse gol. Esse gol aqui meio que crava a gente cada vez mais perto da Copa, só que assim, não adianta só ir pra Copa, porque senão a gente ou cai no grupo, ou sei lá, para nas oitavas, o que seria mais uma campanha muito decepcionante na seleção, seria até mais decepcionante do que as últimas, né, porque a gente não parou nas oitavas. Então assim, gente, no final das contas, o Brasil ganhou, mas o Dorival foi bem? Eu acho que não. Eu acho que foi um joguinho bem devagar, que a gente até teve no segundo tempo uma quantidade maior de tentativas, mas eu acho que é muito naquele fator de, pô, a responsabilidade é nossa, estamos em casa, a gente que tem que render, do que, não, realmente estamos dominando, sabe? Eu acho que era mais cara, a gente tem que, do que aquela parada de, não, futebol aqui, a bola tá acontecendo e a gente tá melhor. Não era muito o caso, a gente tava na base do bumba meu boi, vamos tentar qualquer coisa, e no tentar o Vini deu uma sorte. Então assim, eu acho que hoje o Dorival entrega o resultado, mas não entrega desempenho. O Brasil, mais uma vez, sem Neymar. Eu queria muito ver o quarteto com o Neymar, tá ligado? Mas a gente não tem ele, e a gente tem esse time aí que na maior parte do tempo, na maior parte do jogo, criou muito pouco. Parecia uma seleção que não tinha lá um dos melhores jogadores do Real Madrid, que não tinha o Rodrigo, que não tinha o melhor jogador do Barcelona. Parecia uma seleção qualquer, uma seleção que, não tem mesmo de onde cobrar, de onde tirar, e tem.
a gente é bom. Mano, olhando pro papel, é claro que papel não é tudo, mas a gente tem uma baita seleção, principalmente do meio pra frente, e a coisa não tá acontecendo. Estamos a pouco mais de um mês, de um ano da Copa do Mundo. Se eu não me engano, são 14 meses, ou seja, um ano, um aninho e um mês só. A gente provavelmente vai pra Copa. Isso, olhando agora a tabela, é praticamente certeza. Mas eu pergunto pra você, adianta ir pra Copa jogando esse futebolzinho aqui, que a gente passa muito aperto com a Colômbia? A gente tá preparado pra pegar as principais seleções europeias e ganhar? Porque assim, se o futuro mostrar que o Dorival continuou, vamos lidar com a hipótese aqui, continuou e foi muito bem na Copa, a gente chegou na final, vamos falar, foi campeão, é porque tudo mudou. Porque assim, o Brasil não tá desempenhando bem. Consegue hoje o resultado, mas mais uma vez, assim como foi ano passado com o Luiz Henrique salvando no finalzinho, hoje com o Vini salvando no finalzinho. O Brasil toda hora precisa dessa última bola, desse desespero, desse apavoro, desse contar com a sorte de alguém tirar um coelho da cartola. Não era pra ser assim, não era pra gente passar tanto sufoco, pelo menos é o que eu acho. Agora, beleza, vamos esperar o jogo da Argentina. Se for mal lá, a gente fala de demissão de Dorival e tal. O problema é sempre aquele, tá, se demitir Dorival, traz quem? Tem como trazer o Guardiola, o Ancelotti? A gente sabe que não, principalmente se tratando da CBF. A CBF não consegue fazer o arroz com feijão, imagina trazer o Guardiola pra nós, tá ligado? Agora, o que seriam os homens mais possíveis? Sei lá, o Abel do Palmeiras, o Jorge Jesus, meter um louco, meio que fazer um bagulho que seria uma, sabe, passar o... Nossa... adiantar processos, que seria meter um louco de Felipe Luiz do Flamengo, é uma possibilidade. Sinceramente, eu vou esperar o jogo da Argentina. Mas hoje, depois de mais uma vez um desempenho bem fraquinho, eu penso que tá. E pra Copa a gente vai. Mas a gente vai fazer alguma coisa na Copa? Talvez valha a pena, por mais que seja pouco tempo, é pouco mais de um ano, mas talvez eu tentaria um treinador diferente. Jogando esse futebolzinho, e eu torço pra estar errado, eu torço pra no futuro o Brasil chegar na Copa jogando muito, seja com Dorival ou não, tá ligado? Eu torço pra estar errado, mas com esse futebol de hoje, se não houver uma melhora, um aprimoramento, a gente até chega. Mas só chega mesmo, não vai pra lugar nenhum. É o que eu acho. E você, o que você acha? Se eu comentei alguma besteira aqui, você pode me corrigir aqui embaixo. E lembra sempre, baixa o Flash Score, vai estar aqui embaixo na descrição o link e o download é completamente gratuito. É nóis, muito obrigado.